Galera, Jogos Vorazes. está de volta! E já vou começar aqui lançando uma polêmica pra vocês, tá? Eu saí da sessão de imprensa de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e eu tenho já uma declaração polêmica a dizer. Eu acho esse o melhor filme da franquia inteirinha. Uau! É isso que eu tenho a dizer. Fernandes Mus, João, por favor, coloca aqui. You have my sword. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. E não se meta nos meus assuntos. Eu concordo. Todos Diga, os filmes, por favor. eu gosto de todos os filmes da franquia Jogos Vorazes. Sim, inclusive Eu desse também. daqui. Gerou uma certa polêmica. Polêmica. Polêmica por quê? O Francis Lawrence, o diretor, inclusive ele já meio que se arrependeu disso. Foi meio que obrigado a partir o último livro, o Jogos Vorazes, a Esperança, em 2. Porque era a moda da época. Exatamente. Começamos com o último Harry Potter, né? Depois fomos para Crepúsculo. Essa época aí das histórias Young Adult tomando conta dos cinemas. No final dos anos 2000, início dos anos 2010. E claro que Jogos Vorazes não podia ficar de fora, até porque a franquia fez o maior sucesso no cinema. Lançou a Jennifer Lawrence ao estrelato. Até hoje aí uma das maiores estrelas que temos. Aliás, que bom que ela está voltando a fazer filmes recentemente. Estava com saudade dela. É aquela coisa, né, Fê? A gente tá falando dos filmes, então vamos continuar aqui nos filmes. O universo que a Suzanne Collins criou e que o Francis Lawrence levou pro cinema não é um universo fácil. É um mundo sujo, cinza, cheio de paralelos com o nosso mundo, moralmente extremamente corrompido, com uma sociedade extremamente opulenta que se sustenta nas costas de distritos paupérrimos que levam todos esses recursos para essa capital. E houve essa guerra entre a capital e os distritos perderam, e a capital exigiu que cada um desses distritos mandassem um menino e uma menina todos os anos, é bom lembrar, né? Para combater nesses jogos onde apenas um sobrevive. É a pior forma de castigo possível e imaginável. E a gente estava acompanhando esses jogos durante a parte da Katniss. Esses jogos já estavam bastante evoluídos. Já estavam acontecendo há bastante tempo. Já era uma realidade para aquele mundo. E o que eu acho que já era tipo o 74º, não era um negócio assim? Isso. Já era o 70º alguma coisa. Uhum. E o que a Suzanne Collins fez de interessante foi, olha, eu não posso dar uma sequência para essa história sem tirar o peso de tudo que aconteceu com a Katniss e com Peeta. Eu não posso dar uma sequência para isso. Mas o que eu posso fazer é fazer uma prequel, uma prequência, voltar para o início dos jogos, mostrar como essa confusão começou e fazer isso do ponto de vista do personagem mais odiado possível, que é o Presidente Snow. Exatamente. E aí nós temos a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que não é, na verdade, no primeiro ano dos Jogos Vorazes, mas sim no 10º. E aí nele a gente conhece esse jovem Coriolanus Snow, de 18 anos, que vem de uma família extremamente tradicional lá da capital, uma família de renome, mas eles são aqueles aristocratas em decadência, porque o pai dele, que foi um grande general de guerra, foi morto nos distritos e eles ficaram sem nada, sem nenhum dinheiro. A família deles que estava envolvida com o Distrito 13, que como todo mundo sabe aí, quem acompanhou a franquia, foi o distrito que sofreu um ataque nuclear, então toda a fortuna da família Snow acabou perdida por aí. Então, os Snow hoje em dia, eles são o Coriolanus, né, a prima dele, a Tigris, que é 2-3 anos mais velha que ele, e eles têm uma avó extremamente aristocrata, extremamente decadente, extremamente que coloca todas as expectativas dela no Coriolanus se tornar de novo um grande Snow, conseguir recuperar o prestígio da família. E pra fazer isso, né, ele passou a vida inteira fingindo que ele ainda tinha dinheiro, mas eles são extremamente pobres, passaram muita fome, eles foram castigados pela guerra também, mas porque ele era de uma família de prestígio, ele podia estudar na academia, que era esse lugar onde os jovens de família mais importante eram preparados para poder depois assumir cargos importantes. E o negócio é que lá, assim como nos Estados Unidos, eles não têm faculdade gratuita. Então, o Coriolanus, ele não tem dinheiro pra pagar a faculdade. Então, a única chance que ele tem de conseguir ter um bom emprego e recuperar a fortuna dos Snow é se ele ganhar um prêmio
que vai ser dado para um dos jovens da academia que vão ser os primeiros mentores dos tributos na 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então essa é a história base, né? A gente vê aí a queda e a ascensão e a queda, né? Em questão de dinheiro, mas principalmente de moral. É tipo uma montanha-russa inversa, né? Para ele conseguir ter o prestígio da família de volta, ele vai ter que cada vez mais abrir mão dos seus valores morais, ou não. Ou ele vai descobrir que talvez os valores morais dele já não eram tão corretos assim. Agora... E essa que é a grande... Eu acho que essa que é a grande delícia dessa história. Porque os personagens, ao contrário da Katniss, do Peeta, que você vê que, ok, eles acabam tendo que tomar decisões difíceis porque eles, né, estavam nos distritos. No caso do Snow, você vê que talvez ele já não fosse tão bonzinho assim. E isso é que é o interessante. Ele tinha pessoas boas ao redor dele. A Tigris. Sim, a prima dele, a Tigris, ela é muito boa. Ela tem um coração imenso, vivida pela Hunter Schafer. A gente tem o Sejanus, que é o melhor amigo dele, que é uma pessoa boa e que veio dos distritos. É uma das raras pessoas que conseguiram ascender dos distritos e ir pra capital através do dinheiro dos pais. Ele tem pessoas boas ao redor dele. E aparece a Lucy Gray, que é vivida pela Rachel Zegler. Muito bem, inclusive. Essa personagem ela é muito charmosa, né? Os dois, eles são personagens bastante charmosos. E existe uma química muito boa entre o Tom Blythe e a Rachel Zegler. Sim. Tem aquela frase que ficou marcante do Snow nos filmes, quando ela era a versão mais velha, vivida pelo Donald Sutherland, que é: as coisas que nós amamos acabam nos destruindo. São as coisas que amamos mais que nos destroem. Inclusive, essa é a única coisa da trilogia original que permanece aqui no filme novo, né? O eco da voz dele. Algumas pequenas referências, algumas coisas que você vê que podem reverberar no futuro, mas a história é muito autocontida, o que é maravilhoso. Mas quem já tem a bagagem de Jogos Vorazes, a gente sabe do fim do Snow. A gente sabe como ele termina em A Esperança. A gente tem na cabeça aquela risada. A risada final do Snow. E aquilo é muito marcante. Aquela risada final dele, aquela gargalhada final dele. Ele é um grande vilão, né? Ele é um grande vilão. Eu saí do cinema pensando, cara, isso aqui foi Anakin e Padmé feito do jeito certo. Porque você consegue enxergar que existe sinceridade nos sentimentos do Coriolanus por essa menina selvagem, boêmia, com um coração imenso, que um artista que é jogada no meio de uma arena. Existe sinceridade nesse sentimento, mas também existe uma vontade imensa do Snow de controlar aquele sistema. As interações que ele tem com a personagem da Viola Davis, que é a controladora dos Jogos Vorazes nesse momento, nessa 10ª edição, você já vê que existe algo no coração do Snow, uma sombra crescendo. E essa sombra que torna esse personagem um protagonista tão interessante para essa história. A gente sabe quem o Snow vai se tornar. E mesmo que você não tenha assistido Jogos Vorazes, você consegue perceber que esse personagem não é flor que se cheire. Que por mais que ele professe esses sentimentos, ele sente. É verdade, ele o sente. E isso é o mais trágico, que ele realmente ele não tá fingindo. Por mais que o reitor olhe pra ele e veja o pai. E existe uma rivalidade muito grande entre o reitor Highbottom e o pai do Snow. Personagem do Peter Dinklage. Bom, a gente abrir esse parênteses. Vamos frisar porque o Peter Dinklage tá incrível. Sim. Tá incrível. Como sempre. Ele nasceu pra esse tipo de papel, né, Sicas? Esses papéis que você tem falas muito pesadas, ele consegue passar isso. Principalmente porque o personagem dele, ele é um viciado em morfináceo. E ele fica extremamente desconfortável com os jogos. Então eu acho que o que me encantou pelo menos mais, assim, nessa prequel, que eu achei diferente dos Jogos Vorazes tradicional, é que esse é o primeiro jogo, na verdade, em que os tributos têm mentores, e é a primeira vez em que eles estão tentando, de fato, popularizar os jogos, porque é a 10ª edição, e já tava meio que morrendo, só que a capital não pode deixar
que os jogos acabem. E pra isso eles precisam de plateia, eles precisam de interação, eles precisam que as pessoas engajem, não é mesmo? Então, essa galera do Coriolanus, eles têm meio que essa missão de também dar ideias de como fazer o público se engajar. E aí você tem personagens como o Sejanus, que é o amigo dele, que é completamente averso aos jogos vorazes. Você tem outros personagens que também estão meio ali atrás de algum destaque, atrás de algum poder. E é tudo muito cruel, assim, porque a gente sempre viu os jogos vorazes pelo ponto de vista dos derrotados, mas quanto isso reverbera na juventude dos vencedores? Isso é um negócio muito interessante. Você tira o ponto de vista a gente via pelo ponto de vista dos tributos e agora a gente vê pelo ponto de vista dos mentores. Por mais que a Lucy Gray da Rachel Zegler seja co-protagonista do filme, a gente enxerga toda a história pelo ponto de vista do Snow. Sim. É algo muito estranho, porque a gente tirou o Snow dessa posição de vilão e de um vilão pesado, de um vilão bruto, pra se tornar o nosso, entre aspas, um herói romântico. É a última coisa que você imaginaria do Snow. Lembra, aliás, um herói trágico. E ele é meio que um anti-herói, né? Isso. Mas ele começa tendo ele tem atitudes de herói trágico. Até você chegar nos derradeiros motivos pelo qual você vê essa alma sendo totalmente destroçada. Repito, essa história é autocontida. A gente tá lidando aqui com uma história fechada. Não precisa de ter nenhuma continuação. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ela não pede nenhuma continuação. Ela se fecha em si própria. Ela tem, o Francis Lawrence conta essa história em 3 atos, em 3 momentos diferentes, e existe um motivo pelo qual isso acontece. Existe uma frase no final do filme, lá pelo final do filme, um diálogo que justifica essa estrutura, que justifica por que ele colocou esses 3, parte 1, parte 2 e parte 3 dessa história. Então é uma história pesada. Eu acho que a direção de arte desse filme é a melhor de todos, justamente porque ele tem uma estética retrofuturista, que ele tem rádios, ele tem equipamentos que parecem antigos pra gente, mas que tem uma função completamente futurista. O visual pode ser retrô, mas a função é futurista. É um design meio art deco, muito bonito. A gente vê um pouco também dos distritos e da decadência. A capital tá bem longe também da opulência que ela tem na trilogia, que no caso pro cinema, na quadrilogia original, né? Tá mais perto da gente. A capital ainda tá sendo reconstruída, eles ainda não têm a quantidade de dinheiro nesse momento que eles vão ter mais lá na frente com o sucesso dos jogos. Se vocês acompanharem com um pouco de cuidado o visual do filme, os cartazes que você encontra no filme, pense mais ou menos como Londres uns 10, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, ou talvez até mesmo Berlim, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tem mais cara de Berlim, inclusive. Uhum. É algo interessantíssimo de acompanhar o visual. Até mesmo os próprios jogos, por eles não terem tantos recursos, ser basicamente uma arena, de fato, e não aquela coisa meio sala de perigo dos X-Men, meio holodeck de Jornada nas Estrelas, parece mais brutal, parece mais doloroso se acompanhar aquelas lutas. E a própria arena, né? E eu acho que esse Jogos Vorazes específico, ele é muito brutal. Tem uma criança com síndrome de Down no meio da arena. É algo ridículo de brutal. E exato. Ao mesmo tempo você isso é tudo mérito, assim, a maioria disso é mérito do filme, tá? Eu peguei o livro, eu saí da sessão, eu fiquei tão impactada que eu falei, eu preciso ler esse livro, e eu comprei. E o que acontece? Eu já tô na parte final, então toda a parte dos jogos eu já li. Eu acho que isso é muito mérito do filme, porque no livro a gente não vê, por exemplo, o que tá acontecendo com a Lucy, com o Jessup, esses personagens, a gente não vê a arena por dentro. É a Lucy Gray, exatamente, Lucy Gray. Não é Lucy, é Lucy Verdade, Gray. É Lucy Gray. E no filme eles meio que dividem isso, porque no livro a gente vê tudo apenas pelos olhos do Coriolanus. Então, tudo que tá rolando lá dentro dos jogos, a gente vê pelos olhos dele assistindo. E no filme não, no filme eles dão esse destaque também importante pra Lucy Gray, porque o que acontece? Eu sinto que, obviamente são 2 mídias diferentes, mas o que eu sinto lendo esse livro? O Coriolanus, desde o início, a gente sabe os pensamentos dele. E os pensamentos dele não são tão charmosos quanto as atitudes que ele tem no filme, obviamente, porque no filme a gente não vê os pensamentos, a gente não sabe os pensamentos dele.
No livro a gente é cúmplice dele aqui, né? Você tá na cabeça dele. Então você vê que ele tem um senso de superioridade por conta da família dele ter sido aristocrática, ele se acha melhor do que todo mundo. E no filme ele acaba sendo um pouco mais... Ele é mais abertamente... Ele traz o Snow mais pra perto da gente. Sim, exatamente. Ele é um pouco pouco mais charmoso, daquela forma narcisística que ninguém escolhe se apaixonar por um narcisista. Você, quando percebe que a pessoa é narcisista, você já tá lá no fundo do buraco. Você já pulou lá no rabbit hole da Alice, né? E aqui, no caso, é meio que isso. Ele é extremamente charmoso. E a Lucy Gray também. A Lucy Gray, inclusive, no livro, eu achei ela um pouco mais fria com ele em vários momentos. Enquanto no filme, tem muitas coisas que ela pede pra ele. No livro, ela não pede nada pra ele. No filme, ela pede várias coisas, se ele pode ajudar, principalmente antes dos jogos. Porque o que acontece? No Jogos Vorazes tradicional, no da Katniss, já tá tudo muito mais evoluído e os tributos, eles são muito bem tratados. Eles são alimentados, eles vivem os dias antes de entrar na arena de forma muito confortável fisicamente. Exatamente. Nesse início, não. É extremamente brutal, assim, essas crianças, elas são humilhadas, elas são mortas de fome, elas são tratadas como criaturas, elas são sub-humanas, realmente. Elas são espetacularizadas, enfraquecidas, pisoteadas, assim, emocionalmente. Eles não têm esse respiro, não é essa ideia. Os jogos nem duravam vários dias nessa época, porque era tudo tão brutal que ninguém estava acostumado. Era uma coisa que não tinha apresentador, essa é a primeira vez que eles estão tentando implementar essa espetacularização, por isso que eu acho que é tão duro pra gente assistir. Mas é lindo de ver a dança entre os dois, porque você vê que a Lucy Gray, ela tenta manipular o Snow também, no filme principalmente, com o charme dela. Os dois, eles são pessoas que usam do charme pra conseguir o que eles querem. Essa prequel de Jogos Vorazes, ela torna o Snow um personagem ainda mais interessante, ela torna todo o background dos próprios jogos mais forte ainda, mais tenso, mais brutal, e consegue transformar a Katniss numa figura ainda mais forte. Sim. É uma prequel feita do jeito certo. Eu adorei esse filme, adorei a montagem dele. Ele pode parecer um pouco longo, porque ele tem muita história para abarcar, mas ele consegue conter essa história, ele consegue domar essa história, ele consegue finalizar essa história e consegue te botar para fora do cinema com o coração, sabe? Disparado. Do jeito que uma história de Jogos Vorazes tinha que deixar. Sim. Não espere sair nas nuvens desse filme. Não espere sair com o coração cheio desse filme. Não espere bons sentimentos na saída do cinema. Jogos Vorazes nunca foi sobre isso. Esse filme, ele vai te machucar. E você vai gostar. Eu adorei essa prequel de Jogos Vorazes. Foi uma excelente adaptação. E assim, comparando um pouco com o livro, eu acho que o que eles tinham que levemente modificar, o que eles tiveram que transformar num novo quebra-cabeça pra fazer a história ficar mais interessante pro cinema, eles fizeram muito bem. O material origem, o material base é muito bom. E eu acho que eles souberam muito bem aproveitar isso, a forma como eles construíram não só a atmosfera, a escalação dos atores foi excelente, esse elenco é incrível. O Tom Blythe como protagonista, ele realmente eleva isso pra um outro grau. As músicas, né, são muito boas. A Rachel Zegler, ela entrega de fato, ela performa de fato. Bom, ela é cantora de musical, né? Uhum. Ela tá acostumada a fazer musical. Ela foi a Maria no West Side Story recente aí do Spielberg, né? Então... Eu acho que tanto eu quanto o Fernando recomendamos muito esse filme. Com certeza. Foi o momento blockbuster inesperado do fim do ano, né, Cicas? Pois é, chegou, é isso. Se você tá querendo uma coisa pra sair do marasmo, Jogos Vorazes não te entrega mais do mesmo. De maneira nenhuma. É uma história sombria, uma história pesada, é uma história que não vai te deixar com um sorriso de orelha a orelha de maneira nenhuma, mas vai te contar uma boa história. Eu tô emocionada, pra mim foi um 10 de 10, porque eu não esperava, principalmente porque se falando de franquias assim, o que Hollywood mais tem feito é só espremer pra tirar um dinheiro fácil. E eu acho que respeitaram o material, eu acho que respeitaram o mundo que a Suzanne Collins criou, ele expandiu o que os Jogos Vorazes já eram antes, então pra mim, nossa, isso é o que um blockbuster deveria ser. Um dos melhores blockbusters do ano pra mim, assim, de longe. Vamos ver como é que o público vai reagir, porque, como eu falei, não é aquilo que o público tá muito acostumado a receber. Exatamente. Ele é um filme pesado, talvez não tenha uma recepção tão boa. Já pra gente que gosta de coisas pesadas, a gente gosta de uma coisa um pouco mais sombria, gostamos.
Bom, galera, é isso. Se inscrevam aqui no canal, apertem joinha se vocês gostaram do vídeo. Por favor, joguem esse like, certo? Se inscreva aqui no canal para ter outros vídeos sobre mercado, vídeos sobre outros filmes e séries que estão saindo por aí. Tem muito material chegando na TV, nos streamings, no cinema, e a gente aqui no Rapadura tenta abarcar tudo isso. Tem o nosso giro dos streamings toda sexta-feira, falando sobre o que tá chegando nos streamings por aí. E é isso, nos vemos na próxima e tchau. Tchau.